importante de tudo isso é a aliança Alemanha-Rússia. E aí a gente teria que entrar numa análise longa, que eu vou tentar resumir em 2 minutos, de toda a geopolítica desde o começo do século XX. Eu vou dar a versão ultra condensada de tudo isso. Tudo o que aconteceu no século XX, até antes dos americanos emergerem como a grande potência mundial em 1945, ou seja, começa quando ainda era o Império Britânico que dominava o planeta inteiro, começa quando a geopolítica foi inventada pelo Mackinder em 1904, é impedir uma aliança entre a Alemanha e a Rússia, porque esses são 2 grandes polos euroasiáticos do que a gente chama de Heartland, desde o Mackinder, em 1904. Heartland é a terra central que coordena o mundo inteiro. É a Eurásia inteira e a sua península a oeste, que é a Europa. O que está em volta é o que a gente chama de Rimland, que são as áreas da Heartland que fazem a margem com os mares. Qual era o X da questão para o Império Britânico? Britannia rules the waves. Traduzindo, quem domina os mares somos nós. Então, não pode ter nenhum adversário. Quando a Alemanha começou modernizar a sua frota marítima, os ingleses perceberam que isso ia ser um enorme problema, porque com a capacidade de trabalho e o know-how técnico alemão, eles iam superar a armada inglesa numa questão de poucos anos. Isso foi uma das razões, não só da Primeira, como da Segunda Guerra Mundial, inclusive deixando o Hitler de fora dessa história toda. Ou seja, os interesses, especialmente bancários, na época, anglo-americanos, durante a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram tudo que vocês podem imaginar durante a década de 30, inclusive cultivando o Hitler, e isso vocês não vão ler na mídia anglo-americana, vocês têm que pegar um grande historiador, como, por exemplo, o David Irving. Nos livros do David Irving, ele explica em detalhes como os banqueiros anglo-americanos estavam cultivando Hitler até o último minuto, e até depois do último minuto. Era impedir uma aliança, não só uma aliança Alemanha-Rússia, como colocá-los um contra o outro e eles se autodestruírem para que se preservasse o poder britânico. Como a gente viu, nada disso deu certo, o poder britânico colapsou mesmo com a vitória, entre aspas, do Ocidente na Segunda Guerra Mundial. Emergiu a União Soviética como a grande potência da Eurásia na época, veio a Guerra Fria, etc. e tal, mas os americanos conseguiam predominar esse tempo todo porque ainda era uma estratégia de domínio dos mares. Por que os Estados Unidos têm bases marítimas no planeta inteiro? Porque eles controlam as extremidades da Eurásia, do Heartland. Se eles têm uma base gigantesca na Alemanha, e se eles têm uma base gigantesca no Japão, Ramstein e Okinawa, e eles têm Diego Garcia, Havaí, etc. e tal, e todas aquelas bases no Oriente Médio, e, fundamentalmente, onde eu estava até esse fim de semana, as bases americanas na Sicília, você não pode escolher. Sabe como os generais americanos definem a Sicília? AMGOT. Sabe o que é AMGOT no acrônimo americano? Território ocupado pelo governo americano. E eles falam isso abertamente, os sicilianos sabem, Roma sabe, os italianos inteiros sabem, e ninguém faz nada. Porque a Itália é um país ocupado, como a Alemanha ainda é um país ocupado por causa das bases americanas, como o Japão é um país ocupado por causa de Okinawa, nada, como a Coreia do Sul é ocupada porque tem 36 mil americanos lá na Coreia do Sul. É a mesma coisa. Então, se eles dominam as margens, eles dominam o Rimland, e aí eles podem fazer pressão sobre o Heartland. Por que eles estão desesperados agora? Porque veio a reação do Heartland na forma da parceria estratégica Rússia-China. E o pior, os alemães já perceberam que o futuro não é uma ligação transatlântica OTAN com os Estados Unidos. É uma aliança comercial e de conectividade, trade, etc. e tal, com os russos e os chineses. Essa é a resposta curta da pergunta. Ô Pepe, esse teu resumo foi brilhante, cara. Você deu uma aula de geopolítica em 3, 4, 5 minutos.